Olá, tudo bem? Então vamos continuar aqui do nosso erro, né? Tô até rindo aqui porque continuar do erro é meio estranho, mas o legal disso é que a gente vai ter mais um know-how, tá bom? E aqui o que que acontece? Aqui eu tenho um erro que, claro, colocando em palavras simples e miúdas, quando eu tenho as relações, eu vou fazer a serialização disso, dos objetos. A gente sabe que o objeto é mais complexo, então tem que ter uma serialização, uma normalização para poder a gente gerar um JSON em cima daquele objeto. Nesse caso aqui, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que existe uma referência em loop ou circular que foi detectada quando ele estava serializando a classe. Aí ele traz aqui para mim a classe product. O que é isso? Vamos pensar em uma entidade única, certo? Aqui. Ele chega na linha da entidade para serializar aquilo e ele vai encontrar agora a referência da relação, certo? Essa referência vai trazer um objeto populado em uma entidade do tipo category. Beleza. Só que agora que vai entrar o problema do circular reference aqui. A category também tem um atributo da ligação e esse atributo vai se transformar em um objeto product. Então, ele acabou em encontrar o mesmo produto no caso objeto, certo? O mesmo objeto com a mesma identificação e ele acaba dando esse erro para gente. Ele tinha um objeto inicial, ele encontrou uma ligação do many to many, serializou o objeto da categoria ligada àquele produto e a categoria que ele serializou também tinha uma ligação que era o mesmo produto que está em cima. Então ele deu esse loop, esse erro de referência, tá? E esse basicamente é o erro que a gente tem aqui. A gente pode alterar esse limite, que eu acho que não é o ideal. Ou a gente pode, deixa eu ir aqui, alterar o handler disso. Tá? Eu vou fazer aqui para você entender. Eu vou segurar Ctrl e clicar aqui no JSON. Se você estiver usando o Mac, segure o Command e clique no JSON. A gente vai perceber que a gente trabalha aqui, quando a gente tem no container o serializer que a gente instalou, ele entra nesse if, certo? E chama aqui o método serializer, a gente passa o dado, a gente passa o formato, aqui já está JSON, porque o método que a gente está chamando é JSON, e ele faz um array merge, adiciona essa opção do JSON, tá? Do JSON response, default encode options. Se você segurar o Ctrl e clicar aqui, você vai saber o que é esse default encode options, tá? Ele mostra aqui acima os caracteres em JSON e etc. Tá bom? Mas aqui no ponto, para a gente não complicar mais, o array merge pega esse array que está aqui hardcode e faz o merge com context, que é o parâmetro 4 aqui do método JSON, que vai ser um array de algumas configurações que a gente pode passar aqui para a organização ou normalização dessa serialização. E uma dessas opções eu posso informar o seguinte, vamos alterar aqui. Então ele é o quarto parâmetro, certo? O segundo parâmetro é o status code, eu vou colocar aqui 200. O terceiro parâmetro são cabeçalhos, eu vou deixar um array vazio. E o quarto parâmetro é essas informações a serem adicionadas aqui para a normalização da nossa serialização, tá bom? Que está aqui, vai ser passado aqui nesse terceiro parâmetro do serialize, mas ele é o quarto parâmetro do JSON, tá bom? Ou o último parâmetro aqui, né? Voltando para o Product Controller, a gente tem o seguinte, eu vou chamar aqui um objeto chamado de Object Normalizer, esse cara aqui. Ele vem lá de dentro do Serializer, tá bom? E eu vou pegar aqui um Circular Reference Handler, essa nossa constante. E para ela, eu vou passar um novo handler por meio desse callback ou função anônima. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou retornar, por exemplo, Symfony 4, só para você entender. Tá? Então, beleza, deixa eu voltar aqui, vou enviar. Perceba que agora ele já conseguiu fazer a serialização normal, mas vamos só colocar aqui para ele dar uma organizada aqui no Pretty. Ó, perceba que ele já retornou categorias vazio para mim, aqui em cima, aqui embaixo. A gente não tem categoria para esses dois produtos, mas vamos aqui no quarto produto. Perceba que eu tenho o produto, eu tenho a categoria e essa categoria faz a referência para o produto que está aqui em cima também. Aqui que se dá o erro, certo? Porque eu já tinha passado, no caso falando do Serializer, ele já tinha passado por essa referência e ele passou de novo. E aí deu o erro do limite lá pra gente.
Aí perceba que eu modifiquei esse handler para esse momento do circular reference e eu modifiquei o retorno para essa string Symfony 4. Então, aqui dentro, a gente recebe também um objeto, que vai ser o objeto do executado no handler do momento. E eu posso, por exemplo, pegar desse objeto o getName, que vai ser o nome do produto. Tá bom? Vamos ver como é que isso aqui vai ficar lá. Vou enviar. E vai estar aqui, ó, notebook é justamente esse mesmo aqui, certo? Então o problema que acontece é isso. Mas existe uma outra forma para a gente contornar esse problema, tá? Essa regra que a gente tem aqui no Serializer. Aqui no caso, eu acho que não ficaria interessante na home, por exemplo, a gente está trazendo as categorias de cada produto, certo? Então acho que uma outra forma da gente contornar isso aqui é a gente trabalhar com grupos. Pelo menos para mim, acho que esse comportamento de grupos, ele facilita mais a nossa vida nesses retornos, porque a gente define grupos em cima de cada atributo e eu posso serializar somente os atributos em determinado endpoint pelo grupo que eu quiser. Acho que essa estratégia, se você concordar comigo, vai ser a mais recomendada aqui nesse momento. Então, a gente corrigiu aqui, entendeu como é que é esse problema essa referência circular em cima da serialização no momento da normalização dos dados. A gente na próxima aula volta para a estratégia que a gente vai fixar, que vai ser a estratégia de grupos. E isso vai nos auxiliar bastante. Você vai perceber que acho que é o melhor caminho a seguir aqui nesse momento. Tá bom? Então, eu te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais.